Esse vai ser aqui o último episódio da série O Problema da Pobreza de Abraham Kuyper, né? Então, se você gostou dessa série, já deixa o seu like aqui desde o início, tá bom? Então, a gente já viu que a miséria espiritual é o que leva o sofrimento das mais diversas áreas da vida, né? E quanto maior a ignorância humana, mais em trevas o homem vai se encontrar. Cada vez mais profundo o homem ele tem se elevado. Então, sendo um país cristão, o que é que temos feito para resolver isso? Aqui é onde Kuyper ele vai apresentar 4 problemas que ocorria que também pode ser perfeitamente aplicado na nossa época. E o primeiro problema que deve ser apresentado é o problema da majestade do nosso Senhor. Então, o primeiro artigo que qualquer programa social deve ter, segundo o reverendo, é: veio no Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Contudo, se sujeitar a esse tipo de ser altíssimo significa se sujeitar e submeter às suas leis morais, a qual o coração humano e o secularismo se nega a obedecer. Então, o secularismo social é o que tem feito o ser humano ser cada vez mais egoísta e individualista, assim rejeitando e se afastando dos preceitos de Deus. A relação do homem uns com os outros e a relação com o próprio Deus tem sido afastada devido a esse secularismo. Então, para resolver este primeiro problema, nós devemos nos sujeitar novamente a Deus, voltar à presença do Altíssimo para que a sociedade possa se restabelecer em suas ordenanças morais, em suas leis. Então devemos restabelecer a majestade do Altíssimo, colocar Deus como prioridade em nosso guia de questões. Em segundo, nós, como os cristãos, devemos escolher um partido no que diz respeito à controvérsia entre Estado e sociedade. Aquele que aceita que o Estado seja absorvido na sociedade nega com isso a autoridade implantada por Deus e leva a reconhecer, a manter sua majestade e sua justiça. E aquele que aceita que a sociedade seja absorvida no Estado oferece incenso para endeusamento deste. Coloca o Estado no lugar de Deus, destruindo a sociedade livre, ordenada por Deus para tal, em prol de engrandecimento do Estado. Resumindo então essa fala, não existe cristão socialista, então, também como não existe cristão capitalista, não existe cristão liberal, anarquista, anarcocapitalista, esses tipos de conjunção, biblicamente elas não combinam. É claro que dentro de uma sociedade que está implantada nesse tipo de contexto político, tem as suas pequenas semelhanças. Mas o que a gente deve fazer não é colocar esse tipo de ideologia acima da Bíblia, mas sim colocar a Bíblia acima deles e pegar os pontos bons de cada ideologia e aplicar ele de uma forma cristã. Esses pensamentos ideológicos, de forma geral, eles vão contra o princípio cristão e as ordens de Deus. Assim também, a gente deve entender que tanto o Estado como a sociedade, elas têm a sua própria esfera. Eles têm a sua própria soberania. Então, a questão social, ela não pode ser resolvida legalmente. Não tem como isso acontecer. A única forma que isso pode acontecer é respeitando essa dualidade entre Estado e sociedade. Uns sendo cada um a sua própria soberania. Então, é assim que deixa que a autoridade estatal mantenha a sociedade livre para se modernizar. A sociedade ela pode manter uma livre iniciativa sem que o Estado necessariamente envenene ela. Acho que essa é a melhor palavra que eu posso utilizar. Então, não há força estatal que possa resolver problemas sociais, o problema da pobreza, quando ele acaba ignorando essas esferas. É necessário que haja, né, uma separação. A gente não está falando para ter um Estado fraco, mas um Estado que seja independente, assim como a sociedade também deve ser independente. Em terceiro lugar, a gente deve lembrar que a sociedade ela não é um corpo, aliás, não é um agregado de indivíduos, mas ele é um corpo orgânico. Claro que podem usar aquela frase, a menor minoria é o indivíduo. Ok, tudo bem.
Só que o indivíduo ele está, querendo ou não, enraizado em uma comunidade. Não tem como tirar isso. Apesar de cada um ser pequeno membro, de forma geral somos um corpo. Então, todos os cristãos deveriam se colocar à frente de um movimento social em oposição ao liberalismo, pois a gente foi ensinado que nós somos um só em uma só aliança pelo corpo de Cristo. Então Kuyper expõe que tanto a solidariedade da nossa culpa quanto o mistério da nossa reconciliação no Gólgota nos mostram que todo esse individualismo é completamente impossível. Esses dois fatores apontam para um conjunto coeso da nossa sociedade. Assim, é fundamental para o cristianismo fugir do individualismo liberal. Então, o cristianismo, os cristãos, eles devem se posicionar contra esse tipo de pensamento e assim avaliar o que é bom e o que é mal para a ordem da nossa sociedade. Em quarto lugar, né, provavelmente o mais polêmico dos temas, vai falar sobre o direito da propriedade. Então, de um lado liberal, a gente tem a defesa, que é a propriedade absoluta, né? Do lado socialista, que a propriedade deve ser comunitária. Parece que só há esses dois caminhos, só que Kuyper ele consegue se rebelar desses dois pensamentos. Para o homem que vive conforme as palavras de Deus, a propriedade absoluta só pertence a Deus. Tudo que a gente possui, tudo que a gente adquire, compra, vende, empresta, todas essas coisas, elas são propriedades emprestadas do Criador. Nós somos gestores do que Deus nos entrega. Assim sendo, ninguém, além de Deus, tem o poder de nos demitir desta função. Ou seja, não pode haver lei alguma que force o homem a ceder aquilo que Deus lhe forneceu, a não ser quando a gente fala sobre terras. Deus deu a terra a todo o seu povo. Portanto, não é viável que homens não tenham onde tirar seu ganha-pão ou se abrigar. É do direito dado por Deus que todo homem tenha local onde possa cultivar. Todo regulamento agrário que não atenta a essa ordenança beneficial corrompe terra e gente. Então é aí que a palavra de Deus começa a trabalhar para além da salvação. A palavra de Deus também é um guia social, são ordenanças que moldam a sociedade para o seu melhor estado. Então não é a lei dos homens, não é a lei do Estado, e nem sempre o comum ou correto, mas a palavra do nosso Senhor, ela é viva e eficaz para todas as esferas da vida. Então, na página 136, Kuyper ele vai ser muito claro sobre o cuidado do povo, desde o nascituro até o mais idoso. Deve levar em consideração cada ser humano que está em nosso redor. E é legal que vai ser mencionado aqui que do aborto até a aglomeração das favelas, elas são ambas tipos de homicídio e devem ser repreendidas como tal. Enquanto uns gozam de muitos rebanhos, outros sequer têm como sustentar sua prole, sedentos por uma terra de arado e foice. Infelizmente, esse é o mais real cenário do nosso Brasil e talvez do mundo. E o Estado não está preparado para enfrentar esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, o Estado ele tem invertido as ordens divinas. Então Deus ele instituiu uma organização social, uma natureza humana, na qual o homem ele tem invertido pela força estatal, das ordenanças. Isso começa pela família. E Deus também ele orienta sobre o trabalho, o trabalhador e o patrão. Sabemos que não existe emprego perfeito. Do suor do rosto do homem colherá da terra. Mas isso não é justificativa para tratá-lo como escravo, que significa que é necessário dar condições apropriadas, dignas para qualquer criatura de Deus. O trabalhador ele é digno do seu salário. Fazer o contrário, o oprimir o trabalhador é como tirar dele a própria vida. Quando você tira o bem desse trabalhador, você está gastando o tempo de vida que ele teve que utilizar para conseguir este bem. Tempo que ele se comprometeu para plantar, finalmente colheu. Deve-se posicionar o trabalhador como um semelhante, honrá-lo e respeitá-lo, como reflexo da imagem de Deus. Precisa também estar dedicado à sua vida de homem e pai, à sua própria religião, seja católico, reformado, pentecostal, adventista, judeu, islâmico, etc. Afinal, é de seu direito como criatura do Criador
poder usufruir dos frutos do seu trabalho de forma digna, descansar sem que necessite do Estado. E o papel do Estado é muito nítido, né? Isso nas próprias escrituras, e Deus o instituiu fundamentalmente para fazer papel de justiça, né? Principalmente justiça divina. Isso fora do escopo do lar, fora do escopo da sociedade. E parece contraditório, né, que o Estado não pode interferir nessas esferas da vida. Mas justamente quando as esferas da vida entram em conflito, é quando o Estado ele vai operar. Então, o Estado ele vai interferir não para favorecer o mais forte, mas sim para pôr em prática o direito de quem o merece. Não é estabelecendo proteção para grupos de poder, mas é para dar oportunidade. O Estado está ali para dar apoio, consolo ao afligido. Quanto às empresas, é dever do Estado fornecer oportunidade para que elas se estabeleçam. Ter que ajudar as empresas na justiça e na organização. E principalmente, isso era o que deveria acontecer no Brasil, né? Desburocratizar e facilitar as fiscalizações para que as empresas entrem no Brasil e que gerem mais empregos. Quanto à herança, o Estado ele deveria prover proteção para esse tipo de recursos familiares. Esse tipo de patrimônio o Estado deveria proteger com recursos claríssimos. Isso garante para a sociedade uma iniciativa pessoal. Tudo isso é o reflexo que Kuyper tem diante a palavra de Deus. Todas essas coisas você pode enxergar através da palavra na qual o Criador do universo nos revelou. Tudo, Kuyper ele não limita essas coisas a um mero capricho legal ou a uma mera ferramenta legislativa. Kuyper ele entende que essas coisas elas só podem ser ganhas ou derrotadas se o maior mal da humanidade for derrotado. Então, você que acha que a Bíblia é um manual socialista, o patrão não é o maior mal da humanidade. Para você que é um anarco-cristão, não, o Estado também não é o maior mal da humanidade. O maior mal da humanidade, da sociedade, está dentro do homem. E ele se chama pecado. E o pecado ele é o grande vilão de toda essa história. Porque ele atinge as mais diversas pessoas, desde da criança ao mais idoso, do homem ao rico, do homem à mulher, atingindo-os com miséria, orgulho, soberba, egoísmo. O pecado é terrivelmente poderoso e ridiculariza e zomba de suas barragens escusas que, apesar da regulamentação legal, inundam de novo o capo da nossa vida com as águas de suas paixões e seu egoísmo. Então aqui a gente finalmente enxerga o chamado cristão na política. Porque enquanto alguns pregam ideologias vis e enfadonhas, nós estamos nos esquecendo de nos atentar às escrituras e ver o que a mensagem do Senhor nos revela. A gente passou a parar de dar ouvidos a Deus e às suas ordens e começamos a ouvir a homens em discursos e palanques, pensamentos que são antropocêntricos e seculares. Senhores, lembre, o nosso chamado está no Senhor Jesus Cristo. Nós devemos chamar o pecador ao arrependimento, apresentar a justiça divina, a caridade do Espírito Santo, trazer o homem morto à vida eterna. Todas essas coisas são muito mais preciosas do que o ouro e a prata que são comercializados. São coisas maiores e qualquer item, qualquer luxo, qualquer ideia que o homem possa ter em sua mente. O homem pode imaginar qualquer coisa. Nada vai se comparar à boa ordenança e à boa vontade do Senhor. Assim, pois, a gente deve anunciar os princípios santos desde os menos afortunados até a mais alta elite política. E Kuyper ele já mostrou a eficiência disso quando ele foi primeiro-ministro. E são coisas que refletem até hoje na Holanda. Isso ele fez sem obrigar ninguém a ceder ao cristianismo. Ele não instaurou nenhum tipo de ditadura ou perseguição. Pelo contrário, ele cedeu a liberdade aos homens, fez bom uso da liberdade das esferas da vida e também fez bom uso do Estado, até mesmo nas instituições privadas. Então, com as suas palavras, e foram palavras do Senhor, né, ele e a igreja ajudou diversos abastados e deram vida digna.
pela honra e a glória do nosso Senhor Jesus. John Kuyper ele pregou para as mais diversas pessoas, para as escolas, para empresas, para fazendeiros, para famílias, e trouxe essa gente toda com ele. Todos foram beneficiados com educação, com segurança e economia. O desenvolvimento que ele trouxe para o seu país foi muito significativo. Assim, portanto, tanto cristãos quanto ímpios devem se comprometer a quebrar o egoísmo e o orgulho de seu coração, trazer à tona o espírito do bom samaritano e sofrer com os que sofrem, alegrar com os que se alegram, pois essa é a vontade do Redentor. Nosso próprio Mestre se ajoelhou e lavou os pés dos discípulos e se fez servo para a humanidade. Que possamos imitar o nosso Senhor e servir uns aos outros e ensinar uns aos outros. Para quem acha que Kuyper era um grande estadista, eis uma frase dele: nunca esqueçais que todo cuidado proveniente do Estado com os pobres continua clamando contra a honra do vosso Salvador. O Kuyper ele não tem esperanças no Estado, ele não enaltece o Estado, mas ele tem plena convicção, fé na vontade do Pai, e usa dessas ferramentas que o Pai nos entregou para fazer essa boa vontade. A única esperança do Kuyper está em Cristo, e ele ora para que os cristãos se levantem diante dessa sociedade secular. Os cristãos devem se levantar diante de todo esse problema social, diante de todas essas questões que surgem no mundo todo. Então, irmãos, que a gente possa carregar esses ensinamentos do reverendo Kuyper, que a gente possa transmitir essas palavras, aprender com os nossos erros e continuar com nossos acertos, seja do passado, do presente, que a gente possa melhorar no futuro. Que a graça do nosso Senhor seja com todos vocês, e a palavra boa e redentora do nosso Senhor inspire a vocês a lutar por um país melhor, não pelos homens, mas por Cristo. Amém.